Bom, primeiro queria falar boa noite para todo mundo e queria agradecer pelo convite dos nossos parceiros aqui da Check e agradecer a Shopify, a Fucom e a HomeDoc pelo convite da gente vir aqui falar sobre mercado, sobre expansão internacional. Nesse evento super bacana, a Shopify Space, que é a primeira edição aqui no Brasil. É um evento super bacana para a gente criar conexões, gerar conteúdos e realmente trazer novos insights e mostrar cases de sucessos e também mostrar, obviamente, erros e como é que a gente se corrige e aprende nos erros. Agora, queria falar com vocês um tema que está bastante em alta e faço um parênteses aqui. Há umas 2 semanas atrás eu tive na Turquia num evento em Istambul que eu fui convidado ali para ser speaker no evento e eu diria que eu fiquei surpreso com 80% do conteúdo do evento se falava em cross-border, se falava em expansão internacional. A gente como Cross, a gente está em Europa hoje, a gente está vivendo isso e respirando o dia a dia e a Latam entrou nesse momento da nova era do digital commerce, trazendo o modelo de negócio de e-commerce e cross-border direct consumer como mais uma linha dentro do P&L de venda das marcas. Então, o objetivo é a gente falar como destravar mercados com o e-commerce e cross-border. E aqui vai ser uma conversa muito prática, bastante detalhada de como é esse processo de expansão e destravando alguns mitos e alguns preconceitos e algumas falácias sobre isso. Antes da gente começar, eu gosto sempre de, quando eu vou trazer um tema de negócios, eu gosto sempre de trazer um tema linkado aí ao nosso dia a dia e à vida e trazer algumas frases. Aqui pode ser uma frase um pouco anormal, atípica, mas eu gosto muito dessa da Nost, que é uma autora ativista. Ela traz temas muito sobre como você educar filhos de forma não agressiva, uma educação parental mais próxima do seu filho. Então eu acho que sou pai, então isso virou um tema no meu dia a dia, além de negócio. E a frase que ela traz aqui, que eu acho muito bacana: não deixe que a fragilidade do mundo te derrube. Tudo se quebra, tudo pode ser consertado. Não com o tempo, como dizem, mas com a intenção. Muitas vezes a gente fala, o tempo resolve as coisas. Pode passar 10, 15, 20 anos, você não vai resolver o problema, mas sim com a intenção que a gente coloca sobre aquele tema, sobre aquela problemática, isso dita o quanto a gente leva para resolver isso. Então vá em frente, ame intencionalmente, extravagantemente, incondicionalmente. O mundo ferido espera na escuridão pela luz que você é. Ou seja, a gente sempre vai ter que buscar uma nova forma, uma nova caminho, seja no mundo dos negócios, seja no mundo pessoal, na vida pessoal. Mas eu trago aqui uma imagem que foi bastante marcante aí nos últimos meses, um tema que está muito em alta e para muitos isso virou uma escuridão, para outros, e espero que eu consiga trazer aqui para mais pessoas que essa escuridão tem uma luz de negócio extremamente relevante aqui. Essa imagem foi uma imagem que aconteceu no dia 2 ou 3 de abril, 2 meses atrás, exatamente num dia que a gente estava fazendo um evento na Europa, na Espanha, em Madrid, lançando a eCross na Europa. Foi quando o Trump divulgou a nova lista, o novo tarifário sobre taxações, regulações no processo de importação dos Estados Unidos, exportação para os Estados Unidos. Isso virou um tema bastante quente nesse momento. Por outro lado, é como a gente busca em offsetar esse impacto de que uma nova medida, uma nova regulamentação por um mercado nos força a buscar. E eu vou trazer aqui uma coisa que nos forçou a buscar novas formas de viver, novas formas de fazer negócio, que foi a pandemia. As pandemias, elas são desastres. Ponto. Não tem discussão se ela é... Não, ela é um desastre. Ponto. Só que, como seres humanos, diante das adversidades, a gente se adapta e a gente consegue criar valor.
né? Como que na pandemia a gente podia imaginar que tudo a gente passaria a comprar através de internet, receber em casa, etc. Eu conheço um case de um grande varejista na Europa que quando veio a pandemia, ele declarou um prejuízo no primeiro ano da pandemia de 2,3 bilhões de euros, porque eles não estavam preparados para a digitalização. No ano seguinte, eles declararam já um lucro de 1,2 bilhões de euros, porque tiveram que se adaptar à diversidade e saber criar valor. Tá? A gente hoje muito fala, as marcas no processo de expansão internacional acabam olhando e tendo muito foco a mercados grandes, né? Mas eu quero trazer aqui um pouco de uma certa provocação com relação a isso, que é o que a gente chama de densidade competitiva do mercado americano versus a América Latina e Europa, né? Muitas vezes a gente escuta as marcas, vamos expandir internacionalmente, o primeiro mercado que essa marca fala, vou para os Estados Unidos. Claro, é o maior mercado, porém você não pode deixar de fora que hoje você já tem um maior mercado com diversos players nesse mesmo mercado, que é o que a gente está chamando de densidade competitiva. E a comparação que eu trago aqui é, olhando Europa, quantidade aí de habitantes, de GDP, comparando com América Latina e Caribe, e hora que eu trago isso, Europa, qual é a quantidade populacional, e aqui eu tenho que multiplicar por milhões ainda, então estou falando de 449 milhões de habitantes e 18 trilhões de GDP. América Latina e Caribe, soma dessas duas, vejam que a gente tem a soma dessas duas, a Europa e a América Latina, em termos de, são 26 trilhões de PIB, aqui ficou faltando a unidade de medida aqui para a gente não ficar com trilhões aqui, mas falando de trilhões, comparado com o mercado americano que é de 28 trilhões em questão de mercado interno bruto. Então, não quer dizer que Estados Unidos não é um mercado relevante, ele é, mas você tem uma densidade competitiva hoje no mercado americano que está sofrendo muito com as novas regulamentações impostas hoje por Trump. A gente, como eCross, tivemos clientes nossos que estavam no processo de expansão internacional para outros mercados, mas ainda a passos um pouco mais tímidos, e no momento que os Estados Unidos veio com todas essas regulações, viram as suas vendas despencarem, praticamente como aconteceu com a pandemia, e saíram em busca dos outros mercados. Então, a mensagem que eu deixo aqui, dentro dessa provocação da densidade competitiva, é diversifique. Não olhe só para um mercado. Crie novas linhas no seu P&L. Cross-border hoje, né, expansão internacional é uma nova linha no P&L, mas também diversifique mercados, para você não ficar dependente e avesso a uma densidade competitiva e a normas que podem acontecer, a mudanças regulatórias, isso pode trazer um impacto significativo no negócio. Mas vamos lá. O que a gente está falando, né, de tamanho de mercado? A gente sempre fala, essa demanda e o desejo, ele já existe. Então, quando eu olho aqui para um mercado um mercado norte-americano, e aqui eu vou falar, dando um zoom, um zoom in aqui em cross-border, eu estou falando que o mercado americano ele é um mercado que hoje tem um tamanho de mercado de produtos cross-border de uma ordem de quase 800 bilhões de dólares. Onde, obviamente, Estados Unidos, aqui eu estou falando de North America, onde Estados Unidos é 86% disso e Canadá 14%. Olho uma Europa, eu falo aí na ordem de um pouco mais de 650 bilhões, puxado por Alemanha, UK, França e Itália, são os destaques aqui. Depois isso se divide em vários outros mercados que fazem parte da União Europeia. E falando de América Latina, e aqui a gente está falando de México até Uruguai, Chile ali embaixo, a gente está falando de um mercado de 220 bilhões de dólares. Obviamente, não se comparam em termos de tamanho de mercado, porém, aqui tem alguns dados super relevantes que nos força a pensar e olhar com mais atenção ao mercado da América Latina. Porque eu estou falando que é um mercado que está crescendo na casa dos 44% média, ano a ano,
desde 2022 até 2027, tá? Enquanto os outros mercados já estão crescendo a uma taxa de menos de 2 dígitos, ou seja, eu tenho um mercado como a Europa, está crescendo na ordem de 5%, um mercado europeu 7%. E aqui eu não trago Ásia, mas a Ásia no último ano mostrou um decréscimo de crescimento em vendas e-commerce e cross-border no último ano comparado 24 comparado com 23. Tá? Ou seja, é relevante, é expressivo uma taxa de 44% de crescimento mercadológico. Significa que se você só entrar e não fizer nada, organicamente você cresceria 44%. E um outro dado que não está nesse slide, mas é importante mencionar, que já em Europa e Estados Unidos, cross-border hoje representa na ordem dos 28% a 34% do GMV via e-commerce, de 28% a 34% é um produto internacional, é cross-border. Enquanto eu olho na América Latina, a média está em 6%, 7%. Então, ou seja, ainda a gente tem um gap de crescimento, uma oportunidade de crescimento aqui não destacada, que existe uma oportunidade aí por trás. Falando de categoria, obviamente as categorias são as principais categorias do e-commerce, então estou falando de moda no geral, apparel no geral como 43%, eletrônicos 25%, cosmético e beleza 21% e depois as demais categorias ali divididas contemplam 11% do GMV do mercado total aqui de cross-border. Uma coisa muito interessante, que pela primeira vez na pesquisa do ano passado, de 2024, feita por alguns meios de pesquisas, como Goldman Sachs, Statista, a America's Market Intelligence e até o BTG, com vários relatórios e reportes aí de cross-border, foi o primeiro ano que o benefício ou o porquê, qual a razão que um consumidor compra um produto internacional, que preço não veio como um primeiro tópico. Ele hoje se destaca no terceiro tópico, porém o primeiro é os consumidores latino-americanos estão procurando por ter mais seleções de produto, mais disponibilidade de produto e que eles dão também produtos que eles não encontram localmente. Aqui, como latino-americano, a gente pode fazer menção de várias marcas, né? Hoje, a gente não tem uma Victoria's Secret hoje no Brasil, na América Latina, a gente não tem uma Lululemon. Fora as marcas latino-americanas que não estão hoje em Europa, por exemplo, ou Estados Unidos, e a gente tem uma série de exemplos aqui. Aí eu entro aqui um pouco numa sessão de grandes perguntas que sempre fazem para a gente em torno do tema, né, cross-border. A primeira coisa que sempre falam é, mas Rafael, o que é a iCross quando a gente começa a falar de cross-border? Muitos perguntam, mas a iCross é um dropshipper? A iCross é um seller? A iCross é ela que compra a mercadoria e revende? Acho que olhando o panorama, modelo de negócio cross-border, né, um 360, você tem distintas verticais de modelos de negócio dentro do que é cross-border. Eu tenho o cross-border B2B, que é uma exportação formal. Eu tenho o cross-border direct to consumer. E dropshippers é mais de um modelo. E no final, não. A iCross ela é uma plataforma tecnológica, ela é um back-office que está por trás do e-commerce da marca. E aí, obviamente, eu vou entrar um pouco mais no detalhe aqui hoje da nossa funcionalidade com o nosso aplicativo em Shopify e os seus benefícios, as suas vantagens. Mas é uma plataforma tecnológica que embarca toda a logística internacional, todo o modelo financeiro, todo o processo financeiro que é exigido para essa operação acontecer de forma fluida, de forma simples e cumprindo com os regulatórios internacionais, aduaneiro, bancos centrais, e uma plataforma comercial de venda, porque no final do dia a gente conecta a marca com distintos canais de vendas, tá? Ou seja, que permite a marca expandir-se internacionalmente através não só do seu próprio e-commerce, numa plataforma Shopify, seja um Advance, seja um plano Plus, mas também através de marketplaces, que isso foi uma das verticais que a gente se especializou em desenvolver a nossa solução aqui. Mas como é que é essa experiência para o consumidor?
Você fala, o consumidor ele vai ver como o meu produto. Ele vai ver o meu produto, ainda as pessoas perguntam, mas vai estar lá vendido por e-cross? Não. A e-cross, ela permite que a marca possa ter essa venda internacional no seu e-commerce e no marketplace, e a gestão de catálogo, de portfólio de produto, de preço, de promoção, campanha, aquisição de cliente, ela é de autoria e autonomia da marca. O que a iCross faz é justamente dar essa localização da experiência de compra. E aí, para mostrar na prática como isso funciona, eu trouxe 2 exemplos aqui. Isso é uma experiência de compra numa loja oficial de uma marca em Shopify Plus. Tá? Vem, experiência 100% localizada. Essa marca tem mais de 4.000 SKUs sendo vendidos aqui, estão publicados. 100% cross-border e experiência local. O consumidor, para ele está comprando um produto que está num armazém em Cajamar, em Buda das Artes, onde seja, é um produto, uma venda 100% localizada. Obviamente, a gente sempre recomenda para a marca, para ela dar essa transparência, que é um produto, uma compra internacional, mas que ele tem um processo de compra tão similar quanto a um local. Obviamente a gente está falando de tempos de entregas distintos, mas um grande benefício que a plataforma tem também de dar essa experiência localizada para o consumidor é que você pode dar múltiplos modelos de entrega. Modelo de entrega standard, que aí vão levar obviamente mais dias, 7, 8, 10 dias, dependendo de onde esse produto sai e para onde ele vai. Mas também uma logística express que em 3 dias, com uma DHL, que é um dos parceiros integrados na plataforma, e chega na casa do consumidor e isso é calculado automaticamente no checkout. Ou seja, de novo, uma experiência 100% local, meios de pagamentos locais, moeda em reais, embutindo todos os impostos, cumprindo com o regulatório. E o segundo exemplo é um marketplace brasileiro, Casa e Vídeo, que tem a solução da iCross como o seu white label e o seu back office, permitindo que a Casa e Vídeo faça o onboarding de sellers internacionais. Aqui a gente está vendo um produto Xiaomi, é um produto internacional, cumprindo com a mesma experiência que hoje a Casa e Vídeo provê para todos os sellers locais, igualzinho, obviamente mencionando que é um produto internacional, e aí quando eu vou para o checkout, mesmos meios de pagamento, tempos de entrega, eu posso pagar com Pix, etc. E a compra acontece e eu só espero receber esse produto na minha casa sem que eu tenha que fazer nenhum pagamento adicional. Ou seja, mais uma vez, localização de experiência de compra, embutindo logística, pagamento de imposto e dando compliance com esse processo. Essa é uma pergunta que sempre acontece. Mais cedo, mais tarde, ela sempre acontece. Mas e as devoluções, Rafael? Devolução de e-commerce, não precisamos nem entrar no mérito aqui, é um tema bastante sensível. Devolução de produto, no geral, é um tema bastante sensível. Mas a devolução, ela vai acontecer como acontece a devolução do produto local, que eu tenho ele no meu estoque nacional. O consumidor ele vai, por a razão que seja, cumprindo as políticas de devoluções e garantias que a própria marca já tem, ele vai solicitar essa devolução no canal de venda. A gente, como plataforma, embeda a solução, essa funcionalidade de devolução e integrada com os parceiros de armazém de devolução especializados nesse serviço de returns. O que a gente entra aqui como iCross é aconselhando que a gente recomenda que esse produto ele não seja devolvido para a origem, porque a gente vai estar pegando um produto que foi importado dos Estados Unidos para um consumidor brasileiro, se pagou os impostos, custos logísticos, teve todo esse custo da operação. Se você devolver esse produto para os Estados Unidos, você vai novamente acumular custos de logístico, os impostos, você não tem como reaver esses impostos. Então a nossa recomendação é sempre que esse produto seja devolvido, fique no país onde ele é coletado, então a plataforma emite uma etiqueta de devolução para que o consumidor possa mandar e automaticamente para um endereço de entrega aqui no Brasil, que classifica essas devoluções cumprindo com
modelo, um processo de classificação standard que a própria marca tem como política. Isso entra para um inventário local e o que acontece é, dentro da plataforma, a gente marca esse produto como um produto prioritário. Então, amanhã, o consumidor Enel, nosso parceiro da Check, compra esse mesmo produto e a plataforma sabe que, opa, eu tenho esse SKU disponível já no Brasil. Eu não vou fazer um envio de um novo produto dos Estados Unidos para o Enel. Eu vou pegar esse produto que está aqui no Brasil e despacho para a casa dele. Então, existe essa inteligência também para você reduzir esses custos e impactos com devolução. E quais são as vantagens que o modelo de negócio traz para a marca? Aqui, de novo, é muito importante frisar que a gente está falando de um modelo de negócio. Assim como vender online é um modelo de negócio, é uma linha no P&L da marca, e aí você tem a plataforma Shopify que te permite vender online. Eu estou falando quais são as vantagens do modelo de negócio cross-border consumer, onde a iCross é uma plataforma que permite a marca e prover essa solução tecnológica. São 4 principais aqui que a gente sempre elenca. A marca não está em um país e ela deseja ampliar a sua operação de e-commerce para um país. Então aqui eu até trago um exemplo de uma marca de calçados europeia, chamada Alemas. É uma marca espanhola, bem famosa, bem forte hoje na Europa, que não está hoje no Brasil, no México, no Chile e na Colômbia. Ou melhor, ela praticamente não está em nenhum país da América Latina. E essa é uma marca que, através do seu e-commerce, by the way, é uma plataforma Shopify, que, se eu não me engano, atualmente roda num plano Advance, e com a expansão internacional eles resolveram fazer um upgrade para uma plataforma Plus. A Alemas agora vai vender em Brasil, México, Chile e Colômbia 100% cross-border. Então, ou seja, é um mercado que eu acesso, um mercado novo que a marca passou a vender. O segundo ponto é, eu estou no país, mas eu estou com um catálogo parcial. Isso acontece muito hoje na América Latina. A marca, por uma questão de não tomar risco, é o investimento sempre upfront, é impacto de antecipação de caixa, a marca vem com um catálogo reduzido que, na média, isso gira de 15% a 20% do portfólio que ela tem no país de origem dela, comercializando aqui na América Latina. A marca, através do cross-border, ela pode ter uma operação híbrida, onde eu tenho estoque local, desses 10%, 15%, desses 15%, 20% de catálogo que eu tenho no Brasil, por exemplo, e os demais 80%, 85%, a marca como a XTI, que também é uma marca de moda muito forte na Europa, pode ampliar esse seu catálogo sem qualquer envio adicional de estoque, aumentar o risco dela, antes dela entender também curva de demanda. Então eu amplio o meu catálogo. Isso melhora a LTV, você reduz custos de aquisição, você aumenta o ticket médio, né, do carrinho e você fideliza mais o seu consumidor, porque obviamente aqui não vou entrar no mérito de quanto está aumentando o custo de aquisição de cliente. Então, eu já tenho um cliente da marca que ele só pode comprar um determinado portfólio de produto, por que não, através do cross-border, abrir todo o seu catálogo para esse cliente? O terceiro exemplo aqui é a marca está no país, só que ela tem um estoque limitado, que é o caso da marca Birkenstock, que todo mundo aqui conhece. Fizeram uma análise de perda de venda do e-commerce por não ter o SKU disponível, por ter indisponibilidade daquele SKU, e eles entenderam que eles triplicariam a venda e-commerce através do que a gente chama aqui de um estoque infinito, uma vitrine infinita. Então, os SKUs que ele não tem o estoque aqui e o consumidor está comprando ali, ele automaticamente remete isso para uma compra internacional, mas, de novo, mantendo a experiência de compra local, meio de pagamento. O cliente, obviamente, vai ser avisado ali, olha, o seu produto vai vir da Europa e vai levar mais dias do que o produto local aqui. Ou seja, é uma vitrine infinita. Isso permitiu a Birkenstock, através das análises,
entender que ela aumentaria em 3 vezes a venda dela no e-commerce se ela não tivesse quebra de estoque. E se eu não me engano, o tempo de reposição de estoque era na média os 7 meses para o tempo de reposição. E o quarto caso, que sempre também perguntam, e isso acontece muito, a marca, quando ela expande internacionalmente, tradicionalmente, ou ela vai própria, abrindo uma subsidiária, ou ela nomeia um distribuidor que é experto no mercado ali. Que é o caso, é o quarto ponto aqui, que é o caso da marca Alma em Pena, que, se eu não me engano, é México e Peru, que eles estão expandindo agora. E eles têm um distribuidor local. O distribuidor também, por capacidade financeira, ele não compra todo o catálogo da marca e também tem disponibilidade de inventário restrito. Então, a Alma em Pena, num acordo com o distribuidor, que faz a gestão desse e-commerce, tomou a decisão de distribuidor, então eu vou te disponibilizar todo o meu catálogo e todo o meu inventário da Europa para esses produtos que você não tem. Então, ele está fazendo uma junção do ponto 2 com o ponto 3, numa negociação com o distribuidor local dele, que continua sendo o expert no mercado, continua fazendo a gestão do e-commerce ali, tem mais catálogo para trabalhar e num acordo comercial esse distribuidor tem uma comissão, que eu faria uma comparação, uma analogia com uma comissão de um marketplace. Obviamente cada um vai negociar qual é a comissão a ser dividida com esse distribuidor, mas é um modelo de negócio que funciona, mesmo você tendo um distribuidor na cadeia, você leva benefício para ele. Esses são os 4 vantagens que o modelo de negócio traz, e aqui eu já trago alguns cases onde a iCross suporta essas marcas nesse processo, cada um com sua necessidade aqui. E em quais canais eu posso vender? A gente falou de 2 já durante a conversa. Na loja oficial da marca, então na sua loja Shopify, no seu plano Advance ou no seu plano Plus, a aplicação hoje da iCross já disponível na Shopify Store, você tem a possibilidade de vender em 2 canais. E um terceiro, que a gente está começando a trazer ele como uma nova oportunidade de canal de venda, em pontos físicos. Né? A marca ela pode investir em criar um showroom, uma pop-up store, dentro de um centro comercial ou com um distribuidor, pôr o produto, né? Como a gente está vendo aqui no Shopify Space, vários produtos de parceiros, patrocinadores expostos, onde o cliente ele vai poder ir lá, ele vai poder tocar, experimentar o produto e nessa pop-up store, nesse showroom, ele tem uma compra assistida ali, o cliente compra no e-commerce, já paga e vai receber na casa dele numa compra cross-border. Basicamente, eu só estou dando a possibilidade, com o terceiro ponto, de uma consignação física do cliente poder ter mais acesso, mais contato com esse produto antes dele realizar a compra, o que cria isso melhor, um desenvolvimento melhor da marca, um brand awareness. Obviamente, o cliente pode ter uma percepção daquela qualidade do produto, provar. Obviamente, isso tem os seus benefícios e continua sendo uma compra cross-border. A próxima pergunta que sempre vem, né, das grandes perguntas é: poxa, mas o imposto é muito caro, o meu produto não vai ficar competitivo. Aqui eu estou trazendo um exemplo de uma calculadora que a gente inclusive usa nas primeiras reuniões com os nossos clientes no processo de vendas, durante o fluxo de venda. Numa das primeiras, não na primeira, muito provavelmente na segunda, máximo a terceira reunião com uma marca, a gente leva essa calculadora. Aqui eu estou trazendo um exemplo genérico, onde o preço do produto na origem é 100 dinheiros, aqui está na moeda euro, com um assumption de margem, ou seja, uma suposição de margem aqui, um produto que tem peso de 1 kg, meio padrão, e venda 100% através de marketplace, que você tem custos operacionais distintos. E eu estou mostrando um produto sendo vendido dentro da América Latina, tá? Intra-região, que é uma oportunidade. Então, marcas brasileiras hoje podem e aconselho a olharem vendas para o México, para o Chile, para a Colômbia, por exemplo, e de Latam
para a Europa e a gente usou como um exemplo a Espanha. Dentro da Europa também tem as suas variações de impostos aqui. Essa marca X que está vendendo para o Peru, para um consumidor no Peru, então vamos, a Suelen que mora em Lima, no Peru, está comprando esse calçado, esse sapato que custa 100 dinheiros. Essa é a composição. A marca poderia vender esse produto pelo mesmo preço, 100 euros, que é o que ela vende no mercado de origem dela, e ter uma margem ainda muito maior, ou manter a mesma margem, a assumption de 40, vendendo por 30% a menos do que no mercado de origem dela. Óbvio, aqui é um exemplo, é um cálculo. A plataforma, a decisão de posicionamento de preço, ela é da marca. O que a plataforma possibilita é que ou a marca me dá referência de quanto ela quer receber como valor final por essa venda desse produto no e-commerce dela, e a gente calcula, a plataforma calcula incluindo todos os custos operacionais, impostos, logística, até chegar ao preço de venda ao consumidor, na moeda local daquele país. Ou ela fala, eu quero vender por 100 euros ou eu quero vender por 115, e a plataforma ela volta e ela te dá qual é o valor final que você tem dessa venda, tirando todos os custos operacionais e impostos ali. É uma decisão, de novo, da marca. Aqui é um exemplo de vendendo para a Argentina, seria o mesmo exemplo, mesmo tipologia de produto, poderia ser até menos 15, mantendo a mesma margem. Para o Uruguai, o Uruguai é um país que tem algumas questões também de impostos, que são impostos um pouco mais elevados, mas ainda assim, eu estou falando que eu vou vender para o Uruguai mantendo uma margem saudável a 20% do que eu vendo no meu mercado de origem. E aqui, vendendo de Latam para a Espanha, um mercado super atrativo, tem muitas marcas hoje brasileiras indo para Portugal, Espanha, França e Itália. A marca venderia esse produto por 13% acima do valor no mercado brasileiro, mantendo margem. Mais uma vez, estratégia de posicionamento por margem, por concorrente ou por eu vou por 15% acima do mercado que eu vendo hoje original, é uma estratégia da marca, a plataforma suporta isso. Isso aqui é um exemplo genérico para ver como isso fica posicionado em termos de margem e valor de venda no mercado. Eu trago aqui um outro exemplo, uma calculadora que é de Europa para os países da América Latina, começando por México. Tá? Então, mesma tipologia de produto, 100 euros, 1 quilo, 100% de venda via Marketplace. No México, eu poderia vender pelo mesmo preço que eu vendo na Europa, com uma margem ainda mais acima do que os 40%, ou poderia manter a margem e vender a menos 13%, ou seja, a 87%. Na Colômbia, eu faria que está praticamente igual, posicionamento, menos 2%, então uma variação muito pequena, mantendo margem. Em Estados Unidos, nesse caso, a gente está usando para os Estados Unidos um produto made in China, baseado nas novas regulamentações que saiu aí, anunciadas pelo Trump no mês de abril, e para um consumidor no estado de Nova York, em Manhattan, eu poderia vender ele a menos 6%. Brasil, aqui a gente está falando que esse mesmo produto que eu vendo a 100, ele estaria sendo vendido a 144, então estou falando de um 40%, 44% acima, respeitando todas as regulatórias e taxações hoje do mercado brasileiro. Aqui, sempre a gente escuta também nas nossas reuniões, dos nossos clientes, mas o Brasil, o imposto é muito caro, etc, etc. A gente sempre convida também a fazer uma análise dos dois modelos, entre o modelo formal, B2B, onde eu exporto o meu produto, ponho o estoque, ponho o inventário e depois eu revendo esse produto, porque eu tenho uma bitributação em cima disso. Aqui a gente está falando que é um imposto único na cabeça e não tem bitributação sobre valores e bases distintas. Então, hoje o nosso time de vendas, inclusive, também está preparado para ajudar a marca a entender o benefício de cada um dos modelos. E não é certo e errado, eles são complementares. Tá? Então, e
Na nossa experiência e o que a gente tem de prática hoje com as marcas, o consumidor brasileiro hoje ele está habituado e disposto a pagar aí entre 35%, 45%, às vezes até caso 50% mais caro num produto que ele compraria nos Estados Unidos e na Europa, porque ele vai receber na casa dele, ele vai pagar na moeda local, com os meios de pagamentos locais e ainda parcelado e todos os impostos ali pagos. Peru. Eu poderia vender esse produto a menos 34. Peru tem uma questão bastante interessante, que ele tem um de mínimos hoje, ou seja, produtos até $200, você não tem nenhum tipo de imposto a ser pago, nem imposto de importação, nem imposto sobre a venda desse produto. Então isso traz um benefício aí do menos 34%. E Chile seria 20% acima esse mesmo produto. Aqui eu trago um destaque para dois fluxos para o modelo de operação cross-border direct consumer, que são dois fluxos importantes. Tem um terceiro que a gente vai deixar para uma próxima evento Shopify Space e evento com o nosso parceiro Check, que é o fluxo de returns. Acho que os principais aqui é o fluxo logístico e o fluxo financeiro dessa operação cross-border. Vamos lá. Esse é um fluxo logístico / geração de order. Então eu tenho lá na base aqui o consumidor, ele entra no canal de vendas, vamos supor, no México, ele faz a compra dele normal, escolhe o carrinho, PDP, joga os produtos para o carrinho, faz o pagamento do checkout. No momento que ele faz o pagamento no checkout, acontece o processo normal, aprovação ali do meio de pagamento, o antifraude, etc. E em paralelo, a iCross também já está checando informações básicas e pré-requisitos para que seja declarado para o processo de desembaraço aduaneiro sobre esse consumidor e sobre o produto. Tá? Isso acontece no back e em paralelo. Porque uma vez que é aprovado o pagamento, passou por fraude, a iCross também fez os checks necessários, como por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa que o nome do consumidor, o CPF dele, a data de nascimento, esteja batendo com dados públicos, porque senão isso fica bloqueado na Receita Federal. No México, em janeiro desse ano, houve uma mudança no regulatório. O México agora, a aduana mexicana pede o número do documento como o CPF desse consumidor, que chama o código, a sigla RFC, que precisa ser declarado. E os canais de vendas no México, tanto Marketplace como loja própria, não tem como padrão, como pré-requisito, pedir esse documento. Então, automaticamente a gente tem que embutir isso para o processo. De que forma? Que uma vez essa ordem passou pelo processo de aprovação de verificações de gateway, antifraude e cross, são gerados os documentos aduaneiros, que os documentos aduaneiros são basicamente como padrão mínimo esses dois. Uma invoice internacional, cumprindo com o regulatório, com todas as informações sobre essa relação comercial, quem são as partes que estão se relacionando, quem é o vendedor, ou seja, a marca, e quem é o comprador, dados de produto, e aí depois todo o detalhamento do que foi pago entre valor de produto, valor de frete, seguro, os impostos, até o valor total pago por esse consumidor no checkout, só que isso convertido em moeda internacional e a moeda padrão é dólar. E a etiqueta internacional door to door, ou seja, essa etiqueta é a mesma etiqueta que sai do fulfillment da marca até a casa do Eneu, que comprou uma nova camiseta e está sendo entregue lá em Florianópolis. Door to door. Esses são os dois documentos básicos. Tem categorias de produtos que exigem alguns documentos adicionais, mas isso tudo faz parte ali da configuração dentro do core da plataforma, que é o que a gente chama o módulo de Risk Management Regulation, baseado na categoria, no HS Code do produto, e sabe se tem alguns documentos adicionais que precisam ser emitidos e fazer parte do processo de venda. Uma vez esses documentos gerados, a marca recebe isso no ERP, no sistema dela de
no armazém, no fulfillment dela lá fora, para ela iniciar o processo normal, padrão de pick and packing, deixar essa ordem pronta para que um operador logístico designado que vai me fugiu a palavra, já estou misturando o idioma aqui, que vai se responsabilizar por esse line haul até chegar aqui na casa do consumidor, buscar esse produto aqui no armazém, levar isso para um freight forward que fica dentro de aeroportos. Então aqui no Brasil hoje você tem Guarulhos é o principal, hoje já também existe bastante operação dentro de Viracopos, Recife e Brasília, e aí Europa, Estados Unidos tem vários. Os Estados Unidos está falando de Nova York, Los Angeles e Miami, enfim. Esse freight forward ele é responsável por consolidar todos esses produtos, incluir algumas informações, como principalmente o conhecimento aéreo, ou seja, qual é o avião que esses produtos vão entrar. Uma vez essas informações adicionadas, esse pacote de dados ele é enviado para a aduana do país que esse produto está sendo enviado. Esse declarado, a gente chama isso de um pré-clearance. A aduana emite o conhecimento, né, o documento de conhecimento de pagamento, né, dos impostos a serem pagos, cada um com o seu regulatório. A gente reconhece essa requisição de pagamento, processa ela, paga ela e devolve para a aduana. E aí, quando o produto chega, você tem canal verde e ele sai para o processo de última milha até a casa do consumidor. O segundo fluxo, que é bastante importante aqui numa operação internacional, é o fluxo financeiro. Uma das preocupações e das exigências de uma marca quando ela vai para um processo de venda internacional é que ela não tem uma legal entity em cada um desses países e ela não tem conta em banco. Então, existe hoje uma figura regulada por bancos centrais, que é essa figura chamada de Merchant of Record, um intermediário financeiro que, através dessa regulamentação, isso tira essa exigência de que a marca tenha sua legal entity e suas contas banco em cada um dos países de operação. E a iCross, hoje regulado nessa regulamentação, certificado nessa regulamentação de Merchant of Record, a gente opera todo esse fluxo financeiro da marca em cada um dos países. E aqui, como a gente hoje, como plataforma, a gente provê para a marca os dois canais de venda, loja oficial e marketplace, aqui a gente está mostrando o detalhe dos dois. Então, basicamente aqui embaixo é a loja própria, o ecom.com.br ou .com.mx, tá? Através do módulo financeiro da iCross, que aí a gente tem ali um orquestrador de gateway, que a gente tem vários parceiros, depois eu vou até mostrar um pouco dos parceiros nossos aqui que estão integrados aí com a plataforma para a gente viabilizar todo esse modelo de negócio. E uma vez as compras todas realizadas, é feita uma conciliação, isso vai para dentro de uma carteira, uma digital wallet dentro da plataforma dessa marca, e desse valor coletado no checkout, parte dele vai obviamente para pagamento da logística, pagamento dos impostos, custos operacionais, como algum fee de uma agência, o próprio take rate, obviamente que a plataforma tem aqui a comissão sobre a venda, e fica disponível na carteira o valor net da venda referente ao que é produto e a margem da marca. Aqui na parte superior é uma operação feita via marketplace. O cliente fez a compra dele, pagou. Obviamente o gateway ele é operado pelo próprio marketplace, mas numa relação contratual que a gente tem com os marketplaces de licenciamento de software e de autorização de Merchant of Record, o marketplace reconhece que a iCross é esse Merchant of Record. Obviamente, quando ele nos transfere após os fechamentos e as janelas de transfer de repasses que o marketplace tem, ele já retira o fee dele. Então, vamos supor que o marketplace cobre 10, vendemos 100, ele já retira os 10 dele, repassa os 90 e o fluxo de split
acontece normalmente como na loja oficial, o dinheiro fica disponível na carteira e através da solução de EFX da eCross, operado com bancos de câmbios globais, a gente consegue fazer as transferências desse dinheiro para a conta de origem da marca e garantindo sem risco cambial aí por 90 dias desde o momento da order aprovada. Um pouco quais são os marketplaces que hoje a gente já tem implementado, a gente já tem relação e um pouco do que a gente está hoje em fase de negociação e integração com esses marketplaces. Então, trazendo aqui um pouco de nome, não vou entrar muito no detalhe, mas Brasil foi por onde a gente começou e hoje a gente já tem relação com com vários marketplaces aqui, alguns mais generalistas, outros mais de nicho. Então, Netshoes, Privalha, Casa e Vídeo, que eu até mostrei o exemplo ali, Zatini, Ferreira Costa, e uma série deles ali em processo de negociação e integração, que a gente vem evoluindo isso mês a mês. México, a gente tem hoje já Total Play ali, Shop, que é uma das top 3 telecoms ali, Liverpool saindo do forno, tá quase, e vários outros aqui em negociação. Chile, Peru e Colômbia são os mercados que hoje a gente está atacando como habilitar novos canais de venda através de marketplaces locais e marketplaces de nicho. Obviamente, a plataforma, né, com a nossa arquitetura, ela necessita de um ecossistema de parceiros que agregam seus serviços, suas soluções ali para que a gente possa trazer essa solução ponta a ponta, fluida. Aqui eu trago alguns nomes aqui, operadores logísticos, operadores de fulfillment, gateways de pagamento, bancos de câmbio, plataformas que a gente está integrado aqui, Shopify, a gente tem o nosso app público ali dentro da Shopify Store, Seller Centers por muitos dos marketplaces, os nossos parceiros de implementação, enfim. Esse é um pouco do ecossistema de parceiro que hoje a gente tem em relação e integração com a plataforma, provendo toda esse modelo de negócio e a gente vem ampliando cada vez mais isso. Bom, indo para uma fase final aqui e mais prática, como eu comentei, era trazer um pouco sobre uma provocação sobre o modelo de negócio, sobre olhar para essa nova era do digital como também não só fontes de oportunidades, mas também como fonte de evitar risco com todas as mudanças hoje mercadológicas e diversificar. E a gente trouxe muitas dúvidas, perguntas, as principais, mas a ideia era trazer uma coisa aqui bem prática e que as marcas, os heads de e-commerce, os diretores comerciais, enfim, pudessem falar, opa, se eu quiser ir para o cross-border então, como é que, qual é a próxima etapa? E aí, para a gente ir numa situação, num contexto prático, aqui eu deixo um QR Code para que vocês possam escanear esse QR Code. É um formulário bem rápido, simples ali de preencher, 30 segundos, com algumas perguntas diretas, até para a gente conhecer mais sobre a marca, sobre vocês. Por quê? A ideia é, a gente vai passar aqui por um Canva e um overview de um roadmap de implementação macro, mas a gente, dentro com esse evento aqui, no Shopify Space, com a Check, com a Shopify, uma das coisas que a gente quer oferecer é um primeiro overview e diagnóstico da maturidade de cada uma dessas marcas e um plano de como você pode expandir internacionalmente sua venda e-commerce dentro da América Latina, para fora da América Latina, ou marcas internacionais que queiram entrar na América Latina. Então, escaneiem o QR Code, por favor, preencham completo e com bastante informação ali, porque com isso a gente vai fazer uma devolutiva para vocês. A gente vai enviar também esse canvas para todo mundo e quem quiser, obviamente, preencher, nos devolver. Baseado nele, temos aí uma matriz de
maturidade e passos importantes que a marca precisa, junto com a gente, junto com a Shopify, junto com a Check, a gente trabalhar na expansão internacional. Então esse é um canvas de uma expansão internacional, onde aqui a gente consegue, primeiro ponto, né, a prontidão operacional. Primeira pergunta, seu site está preparado para fazer venda internacional? Então aqui basicamente sim, não, e só estou em processo. Quem tiver em processo, puder dar um pouco de detalhe para a gente de que fase que está isso, é importante. Questão de maturidade de conteúdo, eu já possuo conteúdo, campanhas localizadas, sim, não, parcialmente, e puder dar um pouco de contexto para aqui também é válido. Seus canais de mídia e performance, né, já estão preparados para o processo de internacionalização? Quais mercados você gostaria de testar primeiro? Então, falando América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia ou outros. Peço aqui também a gentileza de que quando você selecionar a região, obviamente Estados Unidos já está diretamente, mas falando de América Latina, Europa ou Ásia, poder descrever um pouco 2, 3 principais países como foco. Entramos numa segunda etapa aqui, que é tráfego internacional no seu site. Você já tem hoje uma análise de que se você tem um tráfego internacional dentro da sua loja, atualmente você recebe, né, visitantes de outros países nesse site? Sim, não, ou não sei, também é uma resposta aqui. Se sim, quais são os principais países de origem desse tráfego? Aqui a gente acabou colocando região também por causa de tamanho, mas por América Latina, então, sei lá, México, Chile, Colômbia, Europa, França, Itália, então descrever um pouco pra gente aqui esse detalhe. Qual o percentual médio desse tráfego? Então, aqui a gente colocou em algumas faixas. Você já analisou se esses visitantes internacionais avançam no funil, no carrinho, no checkout? Ou seja, até onde ele vai, aonde ele para? Porque a loja está em inglês, ele não sai ali da PDP ou da página principal, porque ele não consegue entender conversão de medida, ou ele vai para o checkout, mas ele não encontra os meios de pagamento que ele tem hoje condição de fazer, ou que ele está habituado ao meio de pagamento local. Então, para a gente entender até onde ele vai nesse funil de compra e quais estão sendo a barreira para aumentar, melhorar essa conversão. Produto. Super importante essa informação para a gente, ticket médio, dimensão de embalagem, peso e aonde está o estoque desse produto. Aqui eu faço um highlight que aqui dá para a gente médio, então qual é o seu ticket médio, dimensão média das embalagens e peso médio, porque através dessa informação a gente também vai conseguir te mandar aquela calculadora, os exemplos que a gente mostrou aqui agora, para uma primeira análise, como um primeiro overview. Logística e estoque, onde está localizado hoje o seu estoque, se ele é local, se você tem um estoque hoje regional, por exemplo, do Brasil eu já atendo outros países, ou já é um estoque global, um único, e se ele está preparado para lidar com devoluções internacionais e atendimento de prazos de entrega cross-border. Quinto, sinais aqui de redes sociais, né? Perguntam se você entrega em outros países. Muitas vezes a gente vê ali, essa aqui é uma pergunta super interessante. A gente sempre hoje, mesmo qualquer lugar que a gente está, a gente acaba recebendo uma mídia no Instagram, no Facebook, de uma marca que não está aqui. Ou a mídia está totalmente em inglês, você vai, eu quero comprar. Tento comprar, cara, ou o site não me permite comprar, ou eu não consigo ter uma experiência de compra localizada. Então, aqui, e muitos acabam fazendo perguntas ali na rede social. Então, mais um ponto aqui para a gente entender a maturidade e também qual o desejo da marca. Leads internacionais, você já recebeu aí pedidos direto via e-mail, via WhatsApp ou DM de um cliente fora? Sim, não, eventualmente aqui a gente colocar um pouco de exemplo, porque isso também dá base para a questão dos países. Maturidades e expectativas. Quais são as suas principais motivações para você vender cross-border? Aqui eu vou fazer menção ao meu primeiro slide, que é a questão de qual é quanto de
intenção, né, se coloca, porque vender em outro país e começar uma operação cross-border, ela precisa do seu investimento de tempo. Não é algo, vou testar. Testar acho que precisa ter uma intenção aqui, então entender qual de fato são as suas motivações para vender. É crescer receita, é validação de um novo mercado, é posicionamento global, é diversificação de risco. Qual é a intenção que está por trás disso? Baseado nesse canvas, né, a gente fica super feliz das marcas, né, que mandarem isso, devolverem isso para a gente. O nosso time vai trabalhar nessa análise, preparar esse Canva e numa matriz de maturidade, preparar uma calculadora para vocês entenderem como o preço ficaria posicionado em cada um dos mercados. E aí a gente vai devolver também com uma proposta de timeline de implementação, obviamente uma forma macro, e cada caso vai ser aí específico. Mas olhando no que a gente está se propondo aqui como hoje, numa loja Shopify, Plus ou Advance, que o nosso app já está ali, a gente tem hoje como uma métrica, a partir do momento que a gente passa a fase da negociação, todas as análises preliminares, a gente hoje tem um processo de go live aí de 30 dias, que de forma macro, a gente está falando aqui que a etapa 1 é a criação, né, dessa conta dentro da plataforma de cross, ou seja, instalar esse app, criar essa conta, esse admin, e já em paralelo, na primeira etapa, começa o processo de QIC da marca, porque a iCross, como Merchant of Record dessa marca, cumprindo com o regulatório de intermediário financeiro, a gente precisa garantir que esse processo é feito para depois continuar todas as etapas aqui. Porque se esse processo ele não é aprovado pelo banco de câmbio, pelo Banco Central, a gente não pode nem avançar. Então não adianta a gente ir até a passo 5 e parar no 6, porque ainda a gente está pendente do QIC e esse QIC, por alguma razão, ele não é aprovado. E esse QIC é o que garante compliance, garante zero risco para a marca, para o consumidor perante a um regulatório de Banco Central. Passado essa etapa, a gente vai para a configuração da loja e do markets aqui na Shopify, baseado em quais são os mercados que a gente elege numa primeira fase desse processo de expansão, instalação do app, configuração do gateway de pagamento local, gateway de pagamento cross-border local na Shopify. Aí a gente vai para o processo de localização desse catálogo e preço e começamos a vender. Esse processo aqui, falando do D1 aqui até o processo de venda, a gente hoje tem como uma média de 30 dias dentro dessas 6 etapas aqui, obviamente não deixando de destacar aqui o tema do QIC. Então, todo mundo que preencher, pegar ali o QR Code, preencher aquele form, a gente vai mandar esse canvas. Aqueles que nos devolverem, a gente vai ficar muito feliz de receber todas as devolutivas ali. Nosso time vai trabalhar nessa matriz de maturidade, nessa calculadora e nesse plano macro aqui. E a gente faz até a devolutiva. Obviamente, o objetivo é a gente marcar um papo aí com cada um de vocês, apresentar, entrar no detalhe, tirar todas as dúvidas e aí a gente poder entender com o processo de avançar num processo numa expansão internacional. É isso que eu queria trazer aqui de conteúdo. Esse é o principal objetivo, né, do Shopify Space, trazer conteúdo, trazer conexões. Então aqui eu também deixo as nossas conexões, nosso site, nosso Instagram, nosso LinkedIn. Aqui estão os meus contatos direto. Mais uma vez, preencham ali o QR Code no form. A gente trabalha nas análises e vamos voltar com vocês aí para a gente ter essa conexão e poder suportar vocês, não no processo de expansão internacional, mas poder suportar vocês na tomada de decisão, com a intenção de se faz sentido agora, se é o momento, se não é o momento, e se for,
a gente então iniciar essa jornada desse processo de expansão internacional com todo o nosso suporte, com toda a nossa expertise e a nossa consultoria nisso. E se não for o momento agora, a gente entender, bom, vamos deixar isso para o próximo ano, para daqui 6 meses. Estou num processo de migração de plataforma para Shopify, vamos esperar isso. Isso aconteceu com a gente com clientes do ano passado e que agora a gente está em fase de implementação. Vou fazer um upgrade de Advanced para Plus, para a gente entender qual é o momento exato para a gente dar esse start aí nesse projeto de expansão internacional, que mais uma vez, na nova era do digital, cross-border, sim ou sim, a nossa recomendação, precisa ser uma nova linha no P&L de cada uma das marcas aí, tá bom? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Mais uma vez agradeço aí ao nosso parceiro Sheck, a Shopify, pelo convite e parabéns pelo evento, pelo Shopify Space aí, que ficou incrível. Muito obrigado.